Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês aqui mais uma questão para mostrar para vocês uma fórmula para calcular a área de um triângulo agora que está inscrito numa circunferência. Em aulas anteriores, nós trabalhamos fórmulas nas quais a circunferência estava inscrita no triângulo. Agora é o contrário. Agora é a circunferência que circunscreve o triângulo, ok? Para essa fórmula, conhecendo-se o raio da circunferência, né? Você facilmente acha a área de um triângulo que esteja inscrito nela, bastando para isso multiplicar os seus lados e dividir por 4 vezes o raio. Mas essa fórmula não caiu do céu, não é voodoo, não é nada disso. É uma fórmula que a gente pode, como tudo na matemática pode ser provado, porque só é aceito se é provado, e muitas das vezes a gente passa por questões e a gente não prova por uma questão mesmo de ser algo mais complexo e tornar mais complexa o desenvolvimento do exercício. Afinal de contas, muitas das vezes você apenas aplicando o conhecimento pré-existente, você consegue uma compreensão do aluno muito melhor do que você ir demonstrando para depois chegar à resolução de um problema. Mas aqui o objetivo é exatamente o contrário, é mostrar a fórmula, mostrar como que se chegou a essa fórmula, que é uma curiosidade que às vezes o aluno tem. Pô, mas essa fórmula aí, por quê? Por quê? Às vezes o aluno pergunta isso. Então, o objetivo é exatamente esse, é tirar este questionamento aí. Então, olha só, a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala sobre área de triângulo, e a gente vai agora esquecer aqui da circunferência, para a gente poder embasar passar a resolver esse problema que está sugerido ali, que é encontrar, deduzir essa fórmula, é o seguinte: você tem um triângulo, a primeira coisa que você lembra é o seguinte: peraí, a área de triângulo é fácil demais. A área de triângulo, muito básico. A área de um triângulo qualquer, né? É a base dele vezes a altura sobre 2. Ou 1/2 da base vezes a altura, né? 1/2 da base multiplicado pela altura. Essa é a fórmula bastante trivial para se achar a área de um triângulo. Entretanto, eu trouxe para vocês aqui um exemplo aqui de um triângulo no qual eu tenho a base tem um lado e tem um ângulo que está entre esses dois lados. Não é lei dos cossenos que eu vou aplicar. Eu quero fazer com que eu aplique, que eu use uma razão trigonométrica para isolar o meu H. Então eu vou baixar a altura, presta atenção, eu vou baixar a altura aqui relativa à base BC aqui, que eu chamei de BC aqui, tá? Então vou baixar a altura nós sabemos que ela é perpendicular à base, e aí eu tenho um triângulo retângulo, né? Que aqui é a altura, no qual eu posso aplicar o seno, né? O seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa do triângulo é o y ali. Então, ó, o seno de alfa é o cateto oposto H sobre a hipotenusa y. Tudo bem? Vamos isolar o H?
uma vez que eu quero isolar o H. Por que isolar o H? Porque isolando o H, eu vou encontrar uma outra fórmula que também faz com que eu consiga achar a área de um triângulo se eu conhecer um ângulo dele. Se eu conheço dois lados, né? E um ângulo dele, o ângulo entre esses lados, certamente eu posso aplicar essa fórmula. Vamos lá. Isolando o H, todos há de convir, que é Y vezes o seno do ângulo alfa. Beleza. Isolamos o H. Vamos voltar à fórmula inicial. Nossa fórmula inicial. O que diz a área de um triângulo? Não é a base vezes a altura dividido por 2? Tá, eu tenho a altura. Y seno de alfa. Então, eu vou ter a área como sendo a base vezes a minha altura passou a ser y vezes quem? O seno eu coloquei a base como sendo B, mas na verdade a minha base do meu triângulo aqui é o X, né? Certo? Eu chamei a base do meu triângulo genérico aqui como sendo X. Então, substituindo, no lugar do B, eu coloquei a base do meu triângulo, X vezes H, que é Y seno de alfa, sobre 2. E aí eu vou guardar isso aqui provisoriamente, que isso vai nos ajudar a compreensão da nossa fórmula que nós vamos deduzir. Agora eu vou partir para a circunferência na qual o triângulo está inscrito e vamos trabalhar ela. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou traçar o diâmetro dessa circunferência. O diâmetro, vou tentar escrever aqui com a caneta vermelha a partir de agora, para diferenciar o que eu quero fazer. Então, olha só. Eu tracei esse diâmetro. Todos há de convir que o diâmetro, aqui é o raio e aqui também é o raio. A partir desse pontozinho aqui, eu tenho o raio e o raio. Esse Bzinho aqui refere-se ao lado do triângulo inscrito, o Czinho e o Azinho também, tá, pessoal? Para não ficar muito poluído aí, é só prestar atenção aí. Posso até trocar a corzinha aqui para não poluir muito aí as informações. Então aqui é Bzinho, tá? Mas o que a gente está observando aqui é o segmento diâmetro. Note que o diâmetro tocou aqui nesse ponto aqui da circunferência. Eu vou baixar um outro segmento ligando esse ponto até o ponto C da minha circunferência. Poxa, tentei fazer certinho, acabou saindo tortinho aqui. Bom, tá aqui, ó. É basicamente isso. Então, olha só. Este ângulo, nós vamos chegar a uma conclusão legal dele. Mas antes de falar, olha só, veja bem. Este ângulo, ele delimita um arco na circunferência. Eu vou pintar ela. Vou pintar esse arco. Olha o arco que ele delimita na circunferência. Esse é o arco que ele delimita na circunferência. Muitos já devem saber muito bem o valor desse ângulo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você que não sabe,
esse ângulo é um ângulo inscrito. E todo ângulo inscrito tem a metade, mede a metade do arco que ele delimita na circunferência. Como ele delimitou uma meia volta na circunferência, e meia volta é 180, nós podemos concluir que este ângulo é de 90 graus. Eis aí um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo inscrito, né, com a hipotenusa sobre o diâmetro, né, ou melhor, todo triângulo inscrito sobre uma semicircunferência, ele é retângulo. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Ok? Note que o triângulo ABC, ele não é retângulo, ele não está inscrito na semicircunferência. Ele não tem nenhum lado dele passando pelo diâmetro. Ok? Então isso só ocorre quando o lado, né, o lado maior no caso, que é a hipotenusa, coincide exatamente com o diâmetro da circunferência. Aí você poderia dizer assim, mas caramba, eu não entendi isso aqui, professor. É muito simples. Vamos voltar aqui a um conhecimento anterior, até de aulas passadas. Se eu tenho um ângulo alfa, é um ângulo central alfa, esse ângulo central, ele vai delimitar aqui um arco na circunferência. E esse arco, ele tem o mesmo valor do ângulo central. Por exemplo, se aqui for 80 graus, o arco também vale 80. Ok? Se aqui for hipótese, né? Se aqui for 60 graus, o arco também vale 60, porque ele é um ângulo central. Mas, por outro lado, se eu tenho um ângulo inscrito, o que é um ângulo inscrito? Um ângulo inscrito é um ângulo que está sobre a linha da circunferência e que tem a mesma abertura do ângulo central ali, no caso, né? Não necessariamente do ângulo central, mas que tenha a mesma abertura de outros arcos, ele vai ter a metade, o valor dele, a medida dele é a metade do arco que ele projeta na circunferência. Então, olha só, se nós afirmamos que este ângulo central, ele mede 80 graus, nós concluímos que o arco mede 80, entretanto, este ângulo aqui mede a metade deste arco que ele projetou, independente de ser central ou não. Professor, isso acontece só com esse aí? Cara, você tem que enxergar a matemática de maneira generalizada. Qualquer ângulo inscrito que tenha essa mesma abertura vai ter a metade do valor do arco. Eu não estou nem me referindo ao ângulo central, não. Eu estou me referindo ao arco. O arco é de 80. Esse ângulo também tem a mesma medida, 40. 40. Tudo bem? Beleza. Então, peraí. Concluímos que este ângulo aqui mede 90 graus, pois ele é um ângulo que ele está delimitando aqui, a metade da circunferência. E a metade da circunferência, ele é um ângulo inscrito, delimita a metade da circunferência, e a metade da circunferência é 180. Como ele é um ângulo inscrito, ele mede a metade do arco que ele delimita. Então, aqui mede 90. Tudo bem? Beleza. Mas eu gostaria que vocês observassem este ângulo aqui, Este ângulo aqui, que eu vou propositalmente chamar de A. Vou chamar de A, ângulo A, tá? Este ângulo A. Este ângulo A, ele também delimita um arco, que agora eu vou pintar de uma outra cor para vocês entenderem. Olha o arco que ele delimita, Olha a abertura dele, Esse ângulo aqui,
é o lado do triângulo, né? Que vai interceptar a circunferência. Ele delimita esse arco aqui, ó. Mas se você observar com mais detalhes, este ângulo aqui também, ó, ele também tem essa mesma abertura, uma vez que esse lado e esse lado estão interceptando no mesmo ponto que formam o arco do ângulo A. Então, nós podemos chamar esse ângulo aqui de A também. Tudo bem? Tá, e daí? E daí que a gente pode pensar da seguinte forma. Olhando agora, aplicando o seno, né, desse ângulo aqui, né? E olhando para este triângulo aqui, ó, que eu vou fazer questão de pintar para vocês aqui, ó, o triângulo retângulo que foi formado aqui, né? Olha o triângulo que foi formado aqui. Vamos aplicar a razão seno. O seno do ângulo A é o cateto oposto, é o Azinho, vezes dividido pela hipotenusa. Já ia falar vezes, olha. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é RR, né? 2 R's. Tudo bem? Só que é o seguinte, o seno do ângulo, o seno do ângulo, o seno do ângulo A, nós podemos dizer que A, vamos isolar o A, né, que a gente quer encontrar um lado, né? Eu posso dizer que o A é 2 vezes o raio vezes o seno de A. Entenderam o raciocínio? Agora nós vamos voltar na fórmula. Presta atenção. Vamos voltar na fórmula a qual nós iniciamos, que é essa fórmula aqui que nós deduzimos, né? X vezes Y, seno do ângulo, né? Ângulo qualquer, né? Nesse caso aqui é o A, né? Seno de A sobre 2. E vamos substituir os valores que nós temos. No lugar do X, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os catetos. Eu vou colocar os lados do triângulo. Então, o ângulo, a área é B vezes C vezes... Quem é o seno do ângulo? Que o alfa aqui representa um ângulo qualquer, nesse caso o A. Quem é o seno de A? O seno de A me perdoe aí o carro comercial aí, tá, pessoal? Então, o seno de A nós já temos. É A que é dividido por 2 R's. Aqui seria X vezes Y dividido por 2, né, que eu substituí por B e C, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é o quê? É A sobre 2R. Vamos organizar isso para ficar bonitinho? Então, a área do triângulo ABC, vou colocar na ordem alfabética aí, A vezes B vezes C dividido 2 vezes 2, 4R. Está provado a fórmula da área de um triângulo que está inscrito numa circunferência. Quando você vê um triângulo inscrito numa circunferência, você pode aplicar essa fórmula desde que você conheça o raio da circunferência, ok? Vamos partir para um exemplo no qual eu dou aqui
O exemplo é o seguinte: eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência e esse triângulo tem lados. Esse triângulo tem lados. Repetir aqui o 8 aqui. Nada a ver, né? Então, olha só. Esse triângulo tem lados 7, 8 e 5. E eu conheço o raio, que é 7 raiz de 3 sobre 3. Esse raio aqui, ele é um raio mesmo. Desculpe ele é um raio mesmo, né? Porque apareceu uma raiz quadrada aí de 3, então ele vai nos dificultar um pouco mais. Mas é exatamente isso, é mostrar um pouco de dificuldade para vocês. Então, olha só, vamos aplicar a fórmula, não só apenas aplicar a fórmula, mas trabalhar outros conceitos de A, B, C, né? A, B, C, coloquei lá os vértices. É igual 8 vezes 7 vezes 5 dividido por 4 vezes o raio, que é 7 raiz de 3 sobre 3. Uau! Então, a área ABC, vamos fazer a multiplicação em cima aqui, ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7. 7 vezes 4, 28. É só acrescentar o zero. 40 vezes 7. Ó, olha o que eu fiz, ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7 é a mesma coisa que 4 vezes 7, 28. E acrescenta um zero. 280 dividido por 4, 7 raiz de 3. Podemos simplificar um pouco mais isso aí, né, pessoal? Para ficar mais elegante para nós, né? ABC, posso dividir o 240 por 4, vai dar 70, né? 7 vezes 4, 28. Então vai dar 70 aqui, ó. 280 por 4 dá 70 sobre então, simplifiquei aqui, né? Beleza. Então, ficamos com 7 raiz de 3 sobre 3 no denominador. Ok? Vamos agora racionalizar, que não tem como outra saída. ABC vai ser 70, que multiplica. Racionalizando ali, eu vou me preocupar, posso me preocupar apenas. O 7 também poderia ser simplificado aqui nesse caso, né? 70 por 7 dá 10 ali, né? Poderia simplificar também. Eu poderia simplificar aqui o 7 aqui, ó, que está no numerador, né? Pelo 7 aqui, dividir por 7 o 70. Ó, posso simplificar. Aqui vai dar 10. Então aqui, ó, dá 10. Racionalizando agora, raiz de 3 sobre 3 vezes a raiz de 3 sobre 3, perdão. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né?
nesse caso aqui, né? Já ia racionalizar antes disso. ABC é igual, repete o primeiro 10, multiplica pelo inverso do segundo 3, sobre a raiz de 3. E aí eu fiquei com 30 sobre a raiz de 3, que racionalizando é multiplicar pela raiz de 3, numerador e denominador, nós vamos ter a área ABC como sendo o quê? Como sendo 30 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. 30 raiz de 3 sobre 3, que ainda dá para simplificar. A área ABC é 10 raiz de 3. Unidades de área, né? Que não foi dado ali a unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E se isso ocorreu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e assine o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos que aqui a gente posta diariamente no canal. Bons estudos para todos vocês e até a próxima videoaula.